Bom, então vamos lá. Como eu gosto de, sempre nos cultos de Santa Ceia, né, trazer ensino para nós. Não preciso falar de bênção, né, gente? Né? A palavra diz assim: buscai o reino dos céus. Jesus Cristo disse isso: buscar o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Então, quando nós estamos num culto como esse, para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, e segundo as doutrinas que Ele tem nos ensinado, e um ato de hoje que é a Santa Ceia, então pode ter certeza que o Senhor vai nos abençoar. A palavra diz no Salmo que luz para meus pés é a sua palavra. Então ela nos ensina como andar e como obter as vitórias, mesmo que caminhando aqui nessas dificuldades que estamos na face da terra. Seremos abençoados, a mão do Senhor nos alcança. O Salmo 1 é um exemplo claro sobre a prosperidade. Quem anda na palavra tem a prosperidade do Senhor. Não precisamos buscar a prosperidade, ela está. Eu gosto muito que o Hernando Santos fala bem assim, que as bênçãos do Senhor vêm a reboque. Ela vem automaticamente, porque nós buscamos a verdade do Senhor. O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Então não devemos nos preocupar. Se Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é nosso Pai, Ele vai com certeza, nos abençoar. E com isso, então, nós devemos estar na palavra, na obediência, nos ensinamentos, nas doutrinas, e não fazer como os demais, aqueles falsos profetas que trazem engano, heresia, e induzem as pessoas a continuar na escuridão. Não, por isso que eu gosto de trazer palavra de ensino. E no dia de hoje eu trouxe para nós aprender. O tema é: teu pecado vai te achar. Meu pecado vai me achar. Achará a mim e achará você. É sobre isso que eu quero falar. E às vezes as pessoas, elas não meditam sobre isto. Tem uma parte da palavra, e tem uns pregadores que ensinam assim, irmã Cris, que no dia do juízo, no dia do grande trono branco, Jennifer, vai ser exposto todos os nossos pecados no dia do julgamento. Veja bem, eu quero que vocês aprendam isso hoje. A Bíblia te ensina bem claro, diz bem assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o que? O Espírito. Segundo qual Espírito? A palavra. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão na palavra. Então nós podemos ver que nessa narrativa, ou nessa oratória que eu vou fazer nessa noite, teu pecado vai te achar. Meu pecado vai me achar se nós não tivermos na palavra. Tem pregadores que falam que realmente os cristãos também será revelado todos os seus pecados no dia do grande trono branco. Eu não acredito assim, e não será assim, porque a própria palavra diz que, e no final eu vou fazer a leitura naquele versículo que fala que Deus lançou nossos pecados no fundo do mar. O Senhor fala que não se lembrará mais de nossos pecados. Então vocês vão aprender isso hoje. Agora, se eu fui um cristão, recebi o perdão, e de repente eu se desviei, saí da verdade e morri em pecado, aí vai ser revelado. Mas aquilo que Deus perdoou, não. Mas a partir de quando eu se desviei da palavra, do caminho, da verdade, então vai ser expostos. Tanto que o Senhor vai expor todas as obras dos ímpios. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E eu quero já, de início, fazer uma leitura, e logo após a leitura, uma breve oração, e daí nós vamos entrar na palavra. Então eu quero que você medite. Se você estiver com a sua palavra, com a sua Bíblia aí, abra. Se não tiver, acompanhe com bastante atenção. Apocalipse capítulo 10, verso 11 e 12. Olha só o que diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos,
grandes, pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, o que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Oremos. Pai, Deus querido, eis a sua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, aquilo pelo teu Espírito Santo que precisamos ouvir, pelo teu Espírito Santo, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Pois também eu sei, está escrito que a sua palavra virá e produzirá o fruto para o qual ela foi enviada, Senhor, salvação ou condenação. Por isso eu creio, Senhor, que ela produz vida ou morte, como está escrito. Fala conosco, Senhor. Usa a minha boca, Senhor, pelo teu Espírito Santo, Senhor, e fala em cada coração, para a glória do teu santo nome, Pai, em o nome do teu Filho Jesus. Amém? Bem, com esse texto eu já trago a luz da palavra sobre o teu pecado vai te achar. O meu pecado vai me achar. A palavra é bem clara e nos ensina que todos estão destituídos da glória de Deus. A palavra diz que não há um justo sequer. Deus se curvou, olhou, não havia um justo sequer na face da terra. Jesus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? A morte. Satanás introduziu a morte. E é interessante que eu sempre tenho falado muitas vezes nas minhas pregações, nos meus ensinos aqui, que Satanás, ele enganou Adão e Eva, gente. Imagine, ele enganou. Adão e Eva eram santos, eles tinham um corpo imortal. Digamos assim, eles tinham um corpo glorificado, turbinado, como diz o pastor Hernando Dias Lopes. Eles eram diferentes, eles não tinham pecado. Satanás chegou lá e enganou, conseguiu derrubou o homem, derrubou Adão e Eva. Agora, veja bem, eu e você agora que estamos debaixo de maldição, porque depois da queda, Taila, houve a maldição. Deus amaldiçoa? Amaldiçoa. Eu falo sempre, ensino as pessoas, aos cristãos que se diz crente, eles têm uma visão distorcida de Deus, um Deus bonzinho, e Ele é, um Deus de amor, e Ele é, mas Ele é um Deus de justiça. Não foi o diabo que amaldiçoou a terra, foi Deus. Por quê? Porque tinha que se atuar a justiça de Deus. E não será diferente o dia quando que vier o dia do julgamento, o dia do grande trono branco para mim e para você. Não será diferente. E se nós não tivermos o advogado Jesus Cristo, o teu pecado será achado. O teu pecado achará você, Jennifer. O teu pecado achará você, Tyler. O teu pecado achará você, Rebeca. O teu pecado, irmã Cristiana, achará você. E o meu pecado achará a mim, se eu não tiver aquele que deu a sua vida e derramou o seu sangue para lavar-me de todos os meus pecados, de todos os seus pecados. E esse texto de Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12, ele reflete bem a vida dos cristãos, que conseguem ver nessa geração má e perversa no final dos tempos, que só prega um Deus de amor, mas não prega a justiça de Deus. O mesmo Deus que amaldiçoou e disse: maldito Adão é a terra por tua causa. A terra foi amaldiçoada por Deus, não foi pelos demônios, não foi pelo diabo. A terra foi amaldiçoada por Deus. E quando veio a maldição, Taila, sobre a terra, ele também se transferiu para o homem. Você sabia disto? Mas como assim? Deus não amaldiçoou a terra? Deus achou o pecado agora em Adão e Eva e amaldiçoou a terra. E da onde veio o homem, irmã Cristiana? De onde foi formado o homem? Do pó da terra. O teu pecado te achará. Tanto que então agora se encontra a justiça de Deus, o amor de Deus, e o pecado foi achado, e tinha que vir a sentença, pois Deus é justo. Mas Deus, na sua bondade,
Ele traça naquele momento, pois Deus é a própria sabedoria, ele traz um plano, questões de milésimo de segundo. Ele fala: olha, pois bem, maldita é a terra, maldito o homem, mas eu digo uma coisa, Deus falando, da mulher, entre a semente da mulher e da serpente nascerá aquele que vai pisar na cabeça do diabo. O qual o próprio Deus traça ali o plano da salvação novamente, de trazer de novo a eternidade para mim e para você. Que está a semente da mulher, e no percurso da criação nasceria aquele de Maria, que seria Jesus Cristo, que pisaria na cabeça de Satanás. E Apocalipse nos mostra bem claro também aqui sobre esse ato do dia do julgamento que haverá e acontecerá. Todos, sem exceção, vão se dobrar diante do Senhor. A palavra é bem clara em dizer, Rebeca, que todos, Rebeca, todos os joelhos dobrarão diante do Senhor. E aqui então o apóstolo, ou o servo do Senhor João, relata esta visão em Apocalipse. Ele diz: vi um grande trono branco. Então todos o dia do julgamento, todos estarão diante do Senhor. Ele viu um trono branco, e que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Tão grande vai ser esse dia, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar mais para eles. Aí ele disse: e vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante de Deus. Aqui João está relatando que ele viu todos, ímpios, pecadores, todos, sem exceção, grandes, pequenos, pobres, ricos, que estavam diante de Deus. O teu pecado vai te achar, se você não tiver o advogado, o Senhor Jesus Cristo. Lá na carta de João diz: filhinhos, não pequeis. Porém, se pecar, lembrei que vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, o homem, aquele que pagou a conta por vocês. Então diz aqui que abriram-se os livros, e abriu outro livro, o que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Vocês sabiam que tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, vocês podem até não estar observando, porque vocês não conseguem, nós não conseguimos ver mesmo, mas aqui tem anjos. Você que está assistindo aí, do seu lado tem um anjo. Tem anjos do Senhor. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ele livra e os guarda. Só que nós também sabemos que o homem dará conta de toda a palavra que disser. Está nas Escrituras. E aqui tem um anjo que está observando, e creio eu pela fé que ele está anotando cada palavra que eu estou citando aqui, cada palavra que você está ouvindo aí, Taira, você, Rebeca, vocês vão prestar conta naquele dia. Você que está me ouvindo pela internet, ou você que esteja aí até mesmo do lado de fora na rua, escutando o que eu estou apresentando, você vai prestar conta, porque você ouviu e o anjo está anotando. A palavra diz muito bem clara aqui, que então abriram-se os livros. Não era o livro, mas aqui diz: abriram-se os livros, é no plural, para vocês verem que nada vai passar em secreto, em oculto diante do Senhor. E abriu-se outro livro, agora é o livro. Os livros são os Atos. Abriu-se o outro livro, que é o da vida. O quê? Porque sabemos que Jesus mesmo ensinou. Aí cai a ideia do predestinado.
Ele disse que todo aquele que confessar a Ele, Jesus disse, todo aquele que me confessar, eu também o confessarei diante de meu Pai. Em Marcos, no livro do Evangelho de Marcos diz: porém, todo aquele que me confessar, eu também o confessarei diante, já outra versão, diante dos anjos do meu Pai. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei diante dos anjos do meu Pai. Essa é a verdade. O teu pecado te achará, o meu pecado me achará. Mas a partir de que quando nós se entregamos para Jesus Cristo, então aí nós temos aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, irmã Cristiana. O único advogado que pode advogar a sua vida diante do Senhor. Se você confessa, Ele o confessará. Se você nega, Ele também negará. Ele negará a sua existência, que o dia você quis se tornar uma nova criatura, lavada no seu sangue, receber as novas vestes, as novas sandálias, a nova aliança do filho pródigo. Olha só, saindo desse texto, eu quero lembrar vocês uma história bem conhecida e muito conhecida, muito pregada, ao qual está no livro de 2 Samuel, capítulo 12, 5, verso 5 a seguir, ao qual relata sobre a vida de Davi. Vocês sabem que Davi foi escolhido por Deus. Porém, a palavra também ensina nesse percurso que há muitos chamados, poucos escolhidos. Saul foi chamado, né? Foi escolhido? Não. Deus o rejeitou. Por quê? Porque ele não era obediente à palavra do Senhor. O pecado de Saul encontrou-se o pecado de Saul. O pecado de Saul revelou-se na desobediência, que ele estava sendo rebelde aos mandados do Senhor. O pecado de Saul achou a si mesmo, e Deus o tirou daquele chamado que tinha. Por quê? Porque Saul não se arrependeu, não confessou e não buscou. Ao contrário, podemos ver então o pecado de Davi, aquele homem que foi chamado por Deus, escolhido por Deus. Ele pecou porque era um mero homem como eu e você, humano, que também nasceu em pecado, debaixo de maldição de nossos pais Adão e Eva. E aqui nós podemos relatar para vocês, Samuel capítulo 12, verso 5, que então, olha só, vou fazer a leitura do 12, do 5, do capítulo 12, do 5 até o 14. Então, quando Davi pecou e tudo tinha consumado, diz a palavra então, Taila, que Davi, mesmo que conhecia, mesmo que tinha o coração, segundo o coração de Deus, tinha os propósitos, falava com Deus, orava, estava na presença do Senhor, mas depois que ele cometeu os pecados, passaram-se o tempo, e ele talvez não soubesse que viria a sentença do Senhor. Às vezes nós se anestesiamos do nosso pecado. Isso aconteceu com Davi. Mas a palavra diz em Provérbio que tudo que o homem semear, isto ele vai colher também. Semeia vento, colhe tempestade. Mas Davi, então, como se nada tivesse acontecido de todos os seus pecados, ele tinha desejado, dormiu com a mulher de Urias, depois colocou ele na frente de batalha para que morresse, engravidou a mulher que era de Urias, e com isso ele, anestesiado, se fez que nada estava acontecendo. Mas a palavra diz que os inimigos do Senhor já estavam blasfemando, porque segundo o coração de Deus, olha o que ele fez: adulterou, mandou matar, e está encobertando o pecado. E aqui dá para nós tirarmos lição, que o pecado de Davi o achou. Vamos lá ver? Quer ver? Então,
O profeta Natan vai, no capítulo 12 do verso 5, olha só o que acontece. Quando Natan chega, expõe uma parábola ao rei Davi, que havia um pequeno fazendeiro, que só tinha um cordeiro, uma cordeira, uma ovelhinha, mas foi o rico lá, tomou posse, matou, fez tudo aquilo de mal, certo? E daí Natan pergunta para Davi: o que você faria com esse homem mau? É essa parte diante que eu vou ler. Aí diz bem assim no verso 5: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem que tinha roubado a cordeirinha, que tinha roubado a ovelha. E ele era muito rico, ele tinha muito, mas ele foi lá pegar do pobre, a única. Então diz que se acendeu a ira de Davi de grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: viva o Senhor, que digno de morte é o que fez isso. Davi disse isso, não sabendo que essa palavra era para ele mesmo. Digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira ou pela ovelhinha tornará a dar quadruplicado ou quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor e de teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto lhe é pouco? Mas te acrescentaria tais coisas, se te pedisse, no caso. Porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o Eteu, feriste a espada ou mandaste matar, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha só a sentença. Agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. O pecado de Davi foi achado, e o Senhor lança uma maldição. Aqui diz que agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa. Segundo estudiosos dizem que por isso que Israel nunca acaba a guerra, sabe? Sempre tem guerra, sempre tem aquele conflito ali entre a Jordânia ali e os povos. Israel está sempre em conflito por causa dessa maldição. Cessará só depois da restauração por completa de Israel. Pois agora jamais se apartará a espada da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Davi fez tudo em oculto, em secreto. Só que logo após essa profecia que o Senhor disse, Absalão, seu filho, tomou o reino de Davi, estendeu no terraço. Imagina um palácio, sabe? Um palácio. Ele estendeu no palácio do reino de Davi, ele estendeu assim camas. Ao meio-dia ele tinha relações sexuais nu, um teatro ao céu aberto, para que todos Israel visse ele dormindo, Absalão dormindo com as mulheres de Davi. Tudo que ele fez em secreto, Deus aqui lançou sobre ele, que o que ele tinha feito em secreto, Deus o faria para que todos Israel visse ao meio-dia. E isso aconteceu. O pecado de Davi em secreto veio em humilhação. Seu filho tomou o reino e cometeu todas essas atrocidades, fora as demais, ao qual houve incesto, houve assassinato entre irmãos, por causa de que pecados escondidos que nós praticamos, que você pratica, que nós praticamos, elas vão vir à tona. Por isso que o cristão, nós, eu e você, devemos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele nos dá o livramento, Ele nos dá o perdão. Mas se cometeu,
vai vir a sentença da colheita. E aqui diz: porque o que fizessem oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Tem outra versão que diz perante o meio-dia. Então disse Davi a Natã: pequei. Então aqui Davi reconhece: pequei. O pecado dele encontrou a ele. Agora o profeta está dando sentença. O próprio Deus usando a boca de Natã, o que ia fazer sobre ele. Aí diz: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui Davi deveria ser apedrejado, porque tinha cometido um adultério, tinha cometido um assassinato, mandado matar. Ele é o mandante. Então ele era passivo de ser condenado. Mas aqui atuou o perdão de Deus, porque na verdade não foi a fala em si, claro que faz parte, mas ele confessou e se arrependeu profundamente. Aqui não relata o percurso, mas se você for ler os Salmos, você vê Davi falando sobre a vida dele, o que ele passou, as misérias, as tristezas, as angústias após o seu pecado, e o qual foi revelado, o qual foi encontrado, o pecado o achou. E diz a palavra que ele muitas das vezes orava ao Senhor: Senhor, não retira o teu Espírito Santo de mim. O que trazia o consolo, o que trazia a alegria de Davi, agora já não tinha mais. E assim, quando o pecado nos encontra, principalmente você que tem um chamado de Deus e foi escolhido por Deus, porque Deus conhece o teu coração, tem te dado uma nova visão, um novo entendimento, e você se desvia, então não há mais prazer em nós. Não há mais prazer em você quando você se desvia da verdade. E é o que aconteceu com Davi. Continuação, diz ainda: todavia, porquanto este feito deste lugar, sobremaneira que o inimigo do Senhor blasfemam. Quem são os inimigos do Senhor? Deus pode ter inimigo? Pode não ter palho, mas tem inimigos, os demônios. Olha só: todavia, quanto o teu pecado ou este feito nesse lugar, sobre maneira que os inimigos do Senhor blasfemam. A palavra não está escrita em Apocalipse que foi lançado Satanás fora, o acusador que nos acusava de dia e de noite? Os demônios, Satanás. Aqui diz que os inimigos do Senhor acusavam o Senhor. As pessoas acusavam. As pessoas eram usadas por demônios. Eles viram o fato, ouviram o fato, souberam dos fatos acontecidos com o rei Davi. Diz aqui que então eles blasfemavam no Senhor. Também o teu filho certamente morrerá, aquele que ele tinha, no caso, engravidado a Betseba. Aí entra aquela história sobre o teu pecado vai te achar. Esses dias eu fiz uma pregação, lembra que eu falei sobre a maldição sem causa não encontra pouso? Está em Provérbio 26:2. Como passa no seu vaguear, ou como andorinha no seu voar, assim maldição sem motivo não encontra pouso. Se nós abrirmos a porta para o inimigo entrar em nossas vidas, dar ocasião, ele vai vir e vai defecar, vai fazer ninho na sua cabeça. Pense, já viram um ninho de passarinho? Principalmente esses grandes. Tem cocô, tem vermes, tem bicho. É horroroso um ninho de passarinho. Tem uns que você vê que é bonitinho, né? Mas tem uns que você vai ver. Tem pássaros que são carnívoros. Eles tem ossos. Parece um sepulcro ali de ossos de animais pequenos. Principalmente a águia, que comem esses animais pequenos, coelhos, ratos. Então ali eu estava falando sobre Provérbio 26:2. Que maldição sem causa não encontra pouso. Então, se nós temos pecados, vai encontrar brecha, porta aberta. Eu gosto de falar muito também, lembra que eu sempre falo para vocês sobre os demônios? Que todo mundo, todos os seres que nascem estão destituídos da glória de Deus. Não é assim que eu ensino? Todos, não há um justo sequer. Quando nós se convertemos ao Senhor, vocês podem não entender isso, mas quando você se converte a Deus, a Jesus Cristo, ao Evangelho verdadeiro,
os demônios, sinceramente, se você aceitou, os demônios vão ter que sair. E eles saem. Coisas que você, vamos supor que você tem um demônio de assaltante, você era um ladrão. É um demônio que te usava. O demônio que usou Caim. Caim era assassino. A Bíblia diz que Satanás é homicídio desde o princípio. Foi Satanás que usou Caim. Bateu na porta, entrou. Tanto que o Senhor falou: resista ao mal. Está batendo na porta, resista. Ele não resistiu, o diabo entrou, ele foi lá e matou. Caim foi amaldiçoado, virou vagabundo sobre a terra. Daí que vem o vagabundo, diz o pastor Hernando Santos. Daí que apareceu o vagabundo. São os vagabundos, né? E peregrinos sobre a terra. Foi o caso no caso do Caim. Então aquele demônio entrou em Caim. Se ele se convertesse de verdade, sairia. E a palavra diz que então, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos e áridos, buscando repouso. Então quando você se converte a Jesus, o pecado seu foi achado. Você se converte, então você se entrega a Jesus. O que ele faz? O Senhor vai operar. O Senhor vai lavar você com o seu sangue. O Senhor vai perdoar, vai ser seu advogado. Aqueles demônios, se você se converteu verdadeiramente, vai ter que sair da sua vida. E vão sair. Só que ele sai, diz a palavra que ele sai e anda por lugares secos e áridos, buscando repouso. Não encontrando, ele se torna para aquela casa, ou você ou eu. E se voltar a achar a casa adornada e varrida, sem Cristo, sem obediência do Evangelho, ele vai se tornar a você ou a mim. E diz que ele se torna e não torna sozinho. Consigo trazer mais 7 pior do que ele. Imagina, você era ladrão, agora ele traz 7 demônios pior que ele que era. Imagina a situação. A palavra diz que o estado desse homem é pior do que antes que conhecesse. Antes, então, é melhor não conhecer a verdade do que conhecer a verdade e não obedecer. É o mesmo caso aqui, que a maldição sem causa não encontra. Então se você abrir a porta e você aceitou Jesus, o convite, está obedecendo, de repente se desvia e vai para o mundão, obedecendo às vontades da carne e a inverdade que é de Satanás, então teu estado será pior do que o primeiro. É o que diz a Escritura. Mas se não há maldição, se não há erro, então não haverá essa situação na sua vida. Tanto que eu falei que o plantar e colher, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Não cansemos de fazer o bem, porque ao tempo ceifaremos, se não havemos desfalecido. Aqui diz: não cansemos de fazer o bem. Está em Gálatas capítulo 6, verso 8. Olha só: não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Então, vamos fazer o bem, obedecer a palavra. Então nós vamos colher o que? Os frutos do Espírito Santo. Se plantamos o bem, vamos colher o bem. Aqui está bem claro nos dizendo: porque ao seu tempo nós ceifaremos, nós colheremos e não desfaleceremos. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará. O caso, a corrupção, o pecado, o engano. Mas o que semeia no Espírito, que é a palavra de Deus, do Espírito ceifará a vida eterna, tanto nesta vida como na posterior, que é o mais importante. Então aí no verso 9: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, sem termos desfalecido na fé. Quem planta vento, colhe tempestade. Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa pensa que é um provérbio humano, e não é. Está aqui, Provérbio 22:8, tá aí. Quem semeia vento, colhe tempestade. Isso é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, recebe mal. Está aqui, e perde todo o poder que possuía. Ídolos. Ídolos é um plantar de maldição dentro da casa. Agora você fala assim: mas que tipo de ídolo? Só exemplo: a igreja moderna dos cristãos, que se diz crentes, eles têm modernizado muito a igreja. Eu vou contar um exemplo bem rapidinho para vocês da Flor de Lis. Flor de Lis, e não só ela, vários fazem isso. Aquele Agenor Duque também. Eles fazem, por exemplo, culto misturado, meio judaico. Eles pegam a Arca da Aliança, eles fazem o Yom-Kippur, sabe? Os ensinamentos dos judeus. Está errado.
misturar os cultos, entendeu? Segundo o canal No Entanto daquele irmão Paulo, ele tem informações que concreta que até mesmo quando a Flor de Lis e seu ministério ia até o monte, eles faziam até sacrifício de animais, simbolizando a Arca da Aliança. Nós temos um vídeo no nosso canal que eu coloquei realmente. Ela tinha um altar. Flor de Lis tinha um altar ao qual ela fazia os pedidos e joelhava na frente da arca e fazia orações. Isso é maldição. Sabia que é maldição? A Bíblia diz lá em Jeremias 3,16 que nós não devemos fazer nenhuma imagem da arca e nem se lembrar dela. Isso é idolatria. Estou ensinando para vocês uma forma de idolatria. Você pegar rosas e ir em cultos, Taila, você, Lila, ir em cultos e pegar rosas, pegar a fronha do Valdomiro, isso é idolatria. Isso é coisa de Satanás, é do diabo, não é de Deus. Você está abrindo porta, trazendo maldição sobre o seu lar, sobre a sua família. Isso aí não é salvação. Isso é um engano de Satanás. Porque antigamente a igreja apostólica romana, que é a igreja católica, eles vendiam indulgências. E eles fazem até hoje isso, sacrifícios, subir de joelho, fazer não sei o que, pegam objetos e se tornam isso maldição nas suas vidas. Tanto que eu coloquei aqui exemplos de ídolos, né, nas casas. O bezerro de ouro não era um ídolo? Está em Oséias, olha só. O que Oséias disse no capítulo 8, versos 6 e 7? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez, e ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Idolatria. Eles fizeram isso lá, não fizeram? O bezerro de ouro. Arão não fez o bezerro de ouro? Idolatria. Um escultor o fez. Deus não dá sua glória a ninguém. Daí ele diz aqui de novo, Oséias. Eu li Provérbios, agora estou lendo Oséias. Ele fala sobre idolatria de ídolos. E daí diz bem assim no verso 7: eles semeiam vento, olha só de novo, e colhem tempestade. O tolo não tem espiga e não produzirá farinha. É o que está escrito, maldição. Se nós fazemos esse tipo de culto, irmão, esse tipo de culto igual a Genor Duque, Flor de Lis, igual eles faziam, de colocar uma arca, se prostrar diante dela, colocar pedidos, se ajoelhar e orar, está errado. O pecado vai te achar. Agora estou quase terminando, mais uns 30 minutos eu estou terminando, que eu vou fazer a parte final. O que fazer com o pecado? Ou quando o pecado te achar? O que fazer? Agora aí, você vai lá para o livro de Lucas, capítulo 24, 47. O que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Está em Lucas 24, que diz que a única forma de o nosso pecado não ser exposto ou ser achado no livramento da morte eterna, diz que no nome de Jesus seria pregado o quê? Pregado o arrependimento. Então o evangelho, na verdade, prega, acha o teu pecado, mas dá solução para que ele seja perdoado. Se confronta o pecado, ensina que você está destituído, ensina que você está destituído, ensina que você está condenado ao inferno. Mas daí vem o quê? A pregação da boa nova. No nome do Senhor Jesus se prega o arrependimento do perdão de pecado, começando-se lá por Jerusalém. Olha, Marcos, vamos lá. Marcos 1,14. E depois que João foi levado da prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. O teu pecado vai te achar quando for exposto o evangelho de que o que você deve fazer ou não fazer, o que você está praticando é ou não é pecado. Intermédio do evangelho, dos ensinamentos de Cristo, nós vamos então, à luz da palavra, ver que o nosso pecado nos achou. Então diz que
A única forma é de pregar a boa nova, que você é um pecador, que você está destituído, que você está condenado ao inferno, Taira. Mas agora, intermédio de Cristo Jesus, que é o mediador, que é o advogado, que é o único caminho, a verdade e a vida, você vai encontrar, digamos, a solução, para que você se reconciliar com Deus, o Pai Todo-Poderoso. E nesse livro que eu li aqui, capítulo 1, foi qual que eu falei? Marcos capítulo 1, verso 14. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para Galiléia, pregando todas as boas novas de Deus. E cumpriu-se o tempo, é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a única forma do teu pecado não te condenar é você ouvir o Evangelho e arrepender-se. Mateus 4,17. Torno a refrisar. Em outro evangelista fazendo a mesma apologia ou defesa do Evangelho. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a única forma de teu pecado não te achar no dia do juízo e te dar condenação é você crer no Evangelho, se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é teu advogado, que Ele é o nosso advogado, que Ele é o único mediador, que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Mateus 4,17 diz então que Jesus fez isso. Jesus, após o seu batismo, começou a pregar. Assim que ele soube que João Batista tinha sido assassinado, degolado, ele começou a pregar o arrependimento, a boa nova, que você e eu estava condenado, mas que agora nós encontrávamos a vida eterna novamente no reconcílio da boa nova, do Evangelho, na obediência das doutrinas. Olha só, Atos capítulo 2, no Pentecoste, quando teve aquele movimento tão grande da obra de Deus, olha só o que aconteceu. Diz bem assim: para nós livrar do nosso pecado, diz que todo aquele, Atos 2:21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que isso aqui faz parte de uma doutrina. Não é só todo aquele que invocar, mas há uma sequência, sabia? Quem crer e for batizado será salvo. Mas todo aquele que invoca o Senhor será salvo. Porque o Senhor vai, claro, que usar outros irmãos, outros pregadores, e vai trazer você à luz da palavra, ensinar o Evangelho, tudo por completo para você. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Olha só, 37. E ouviram essas palavras e ficaram agonizados, os pecadores. Ficaram agonizados em seu coração. E desejavam saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? Eles perguntaram. Então se deve pregar, falar que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Agora vai vir a outra parte. Eles perguntaram, ficaram ansiosos: eu não quero ir para o inferno. O que devemos fazer, caros irmãos? E então, no verso 38, orientou-lhes Pedro, disse bem assim: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. É o que ele ensina. Sempre o princípio do Evangelho é você confrontar o pecador, que você tem a necessidade de ter o único mediador, está no único caminho, está na única verdade. Você tem que confrontar o que são heresias, o que são idolatrias, o que são pecados, e com isso você ensina a pessoa no caminho que deve andar, para que possa ser salvo. E o princípio de tudo qual que é? Temer a Deus, se arrepender. O princípio da sabedoria não é temer a Deus e guardar os seus estatutos, seus mandamentos. Então a única forma de nós alcançarmos o perdão, quando o pecado nos achar, quando você ouvir o Evangelho verdadeiro vai te confrontar, vai mostrar que se você está em adultério, ele vai falar contra você. E a condenação do adultério é inferno. Se você é um ladrão, rouba, engana, condenação, maldição do Senhor. Não é do diabo. Não é o diabo que vai vir te amaldiçoar, é o próprio Senhor. Vai te condenar. Olha só.
teu pecado vai te achar. Então, como eu disse, ouvindo o evangelho, obedecendo as doutrinas, os ensinamentos, então você já está no conceito do Senhor. Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17. Você ouviu o evangelho, você agora quer ser salvo, o que faremos? O que você deve fazer? E o que vai acontecer após esse ato? Esse ato que você vai fazer vai ser uma aliança com o próprio Deus. Hebreus capítulo 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles. Com eles quem? Com os pecadores, com aqueles que estão ouvindo o evangelho. Se eles quiserem, Deus vai fazer uma aliança. O teu pecado te achou. Você era ladrão, você era adúltero, você era uma prostituta, você vivia enganando, você vivia roubando, você vivia mentindo. Agora o pecado te encontrou, te achou. Você está condenado. Você está destituído agora de Deus, você está condenado ao inferno. E agora? Arrependei-vos, não foi o que eu li? Arrependei-vos. Sabe quem pregou essa primeira palavra? Foi João Batista. Arrependei-vos, raça de víbora, e produzir fruto digno de arrependimento. Não adianta você só se arrepender e não produzir o fruto. Você tem que se arrepender claramente e produzir agora novo fruto. O fruto que? Em viver na obediência e deixar dos pecados. Produzir frutos verdadeiros. Não continuar produzindo fruto de roubar, de enganar, continuar no adultério, na mentira, entendeu? Hebreus 10, 16. E essa aliança que farei com eles, Deus dizendo, o Senhor dizendo: depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. Sabe quem faz isso? Eu estou aqui preletando. Eu não posso convencer você, mas o Espírito Santo de Deus convence. O Espírito Santo do Senhor que diz que convence o homem da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo fala com você. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. E com isso o teu pecado já te encontrou. Mas o Espírito Santo está te ensinando a você que há como você se livrar disso. Sabia? Há como você vencer isso. Vencer isso no quê? No sangue do Cordeiro, no nome de Jesus. Então aqui o próprio Deus está dizendo que Ele vai fazer uma aliança com você, ou comigo, ou com você pecador. Naquele dia o Senhor, porém as minhas leis, vai tirar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne, vai escrever as minhas leis. Isso é o Espírito Santo que faz em seus corações, e escreverei em suas mentes. Você sempre vai estar lembrando: isso é pecado, isso não é certo, eu não posso. E você faz isso por amor. Claro que tem temor. Nós tememos, não tememos nosso Pai normal? Não temos respeito? Também com Deus. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não lembrarei mais. Olha só, o teu pecado te achou, mas a partir de quando você arrepende, confessa, se entrega ao Senhor, o Senhor vai colocar no seu coração, na sua mente, e diz que dos seus pecados, lembra que no começo da palavra eu falei que Deus lançaria no fundo do mar? E dos seus pecados, das suas iniquidades não lembrarei mais. Então no dia do juízo, aqueles que realmente lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que estão com suas vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, eles não vão ser expostos à humilhação. Mas se eu e você desviarmos da verdade e morrermos em pecado, aí sim, a palavra diz que muitos serão julgados, muitos serão humilhados. Os humilhados somos nós hoje. Seremos exaltados se permanecer firme no Senhor, na obediência dos ensinamentos, seremos exaltados. E aqueles que nos humilharam serão os opostos, serão humilhados diante do Senhor. Mas aqui diz que dos seus pecados e iniquidades não lembrarei mais. E eu torno no mesmo versículo, lá em Isaías, eu li para vocês em Hebreus 10, 16, 17, sobre que o Senhor fala que dos seus pecados não lembrará mais. E lá em Isaías 43, 25, eu sou eu mesmo aquele que apaga as tuas transgressões pelo amor de mim, e que não lembra mais dos seus erros ou dos seus pecados. Essa é a vantagem de um cristão verdadeiro e fiel no Senhor. O teu pecado não vai te achar no dia da eternidade, no dia do grande trono branco. O teu pecado não vai estar exposto. Por mais que o Senhor tenha um memorial que diz que está diante do Senhor, lá em Malaquias 3,16, há um memorial escrito diante de Deus para aquele que teme ao Senhor e lembra do seu nome.
Sabia que lá tem um memorial diante do Senhor? Está escrito, toda vez que você vai lá no seu quarto, ou você sai, está na rua, ô Senhor, me perdoa, me ajude, Senhor, pequei ali, Senhor, falei um troço que não devia ter falado, falei algo que não devia ter falado, fiz algo que não devia ter feito, Senhor, me perdoa. Tem um memorial, lembra que eu falei para vocês que tem um anjo escrevendo tudo aqui? Quando você está na rua, onde você estiver, o anjo está escrevendo, tem um memorial, Malaquias 3,16, um memorial escrito diante do Senhor, está lá, toda hora os anjos vão lá e apresenta o que você falou. O memorial diante de Deus, porque Ele para os que temem, o que teme confessa. Então, se nós tememos ao Senhor, nós confessamos. E diz que então o Senhor lembrará do seu nome, dos que lembram do seu nome, e ouviu as suas orações atentamente. Vamos lá. Miqueias 7:19. Diz o Senhor: tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados na profundeza do mar. Lembra que eu falei para vocês? Eu irei no final. Dirás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade que juraste aos nossos pais desde os tempos antigos. Porque aqui cita Abraão e Jacó, que Abraão é o pai da fé, e nós pela fé nós alcançamos também em Cristo Jesus a bondade e a benignidade dos tempos antigos, dos antepassados nossos. Então o pecado vai te achar, queira você, se você não se dobrar à verdade de Cristo, o ensinamento do Senhor, teu pecado vai te achar. As coisas que nós cometemos, que você comete, vai te achar. Mas os poréns da vida, se nós dermos crédito à pregação, se eu não me engano, está lá em Jeremias, diz assim: quem esteve dentro do conselho do Senhor, quem esteve no conselho do Senhor, ouviu e viu. Quem esteve atento à sua palavra, quer dizer que alguém um dia pregou para mim, pregou para você. Quem esteve atento, quem esteve no conselho do Senhor um dia, viu e ouviu o que Ele disse. Eu creio que muitos ouviram e viu e vê, mas o que eles fazem? Se retrocedem. Eu não quero dizer meramente que eu e você não vai pecar, porque todos nós pecamos, mas temos que ter o reconhecimento como Davi teve. Davi se arrependeu, e diz então Natan: Davi, Deus perdoou. Sabe por que Deus perdoou? Porque ele confessou. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança a misericórdia do Senhor. Aquele que confessa é perdoado. Não quer dizer que eu e você não vamos pecar, mas temos que ter a ciência de que se você e eu continuamos na prática de roubar e enganar as pessoas, vivendo o engano do mundo, o teu pecado vai te achar. Principalmente aqueles que não têm o advogado Jesus Cristo, principalmente aqueles que não lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso que o ato de hoje da Santa Ceia, ela simplifica isso, mostrando que nós tomamos do vinho, que é o símbolo do sangue de Cristo, e comemos o pão, que é o símbolo da carne de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados. Porque nós se prostramos como testemunhas do Senhor Jesus, que Ele foi moído pela nossa transgressão, que Ele derramou seu sangue para nos lavar do nosso pecado, para que o dia da redenção eterna, nosso pecado não seja encontrado, mas nós chegamos diante do Senhor com vestes brancas e purificada para a salvação eterna. Essa é a palavra dessa noite. Essa palavra dessa noite que eu trago a você e a mim, que não precisamos buscar as coisas da terra, nem tesouros da terra, mas nós juntamos esse conhecimento que o nosso pecado, a palavra diz que nada nos separa do amor de Deus, nada, nem inferno, nem céu, nem os anjos, mas há uma coisa que separa eu e você do Senhor: o teu pecado vai te achar, e o teu pecado, vossos pecados fazem separação de vós e vosso Deus, para não ouvir de vossas orações, é o que está escrito. Então, com toda essa palavra que eu trouxe aqui hoje, a todos nós, que nós podemos meditar nela e viver ela e ensinar as pessoas, o que eu trago para vocês aqui, para vocês passar para as pessoas.
Eu sempre disse: Senhor, por que me dá tantas palavras maravilhosas que eu conheço? Sou um miserável pecador. Aí eu sempre entendi: se eu aprendi isto vindo do Espírito Santo, então é para que as pessoas também possam me ouvir, aprender e passar para os demais amigos, vizinhos, filhos, parentes. É para isso que vocês ouvem isso aqui. Porque para mim está aqui, não posso ser egoísta, está no meu coração. Eu vejo a salvação pela fé em Cristo Jesus, mas o que eu passo para vocês é para vocês passar para outras pessoas. Eu poderia muito bem ser egoísta, pegar a caixinha, a grande caixa de promessa, né, irmã Cris? Colocar no meu coração e simplesmente fazer que nada está acontecendo. Mas não é assim. O que eu passo para vocês: Jennifer, passe para os seus filhos. Rebeca, passe para os seus amigos. Tyler, passe para os seus amigos o que eu ensino a vocês. A mãe Cristiane, onde trabalha, passa. Dê oportunidade. Mostre para eles que o pecado deles vai achar eles, mas que dê tempo deles ser achado antes do grande trono branco do juízo final. Não é verdade? Antes do pecado achar eles na morte, eu e você temos obrigação de pregar, de ensinar. É claro que você tem sua educação, não ficar se expondo a qualquer momento, a qualquer hora, mas eu tenho certeza que Deus dá muita oportunidade para todos nós ensinarmos nossos familiares, com a autoridade do Espírito Santo. Amém? Aprenderam? Então vamos para a Santa Ceia, no nome de Jesus Cristo.